Hoje é sexta-feira, 13 de agosto, a única sexta-feira 13 do ano de 2021. Um dia triplamente azarado, mas por quê? Eu sou Ronaldo Santana, escritor, desenhista, estudioso de magia e vou explicar para você as origens dessa data tão cercada de superstições que vão desde os deuses nórdicos, passando pelo cristianismo e muito mais. Agora, no Magia Pop. Embora não se saiba qual é a fonte mais antiga, várias histórias mitológicas contribuem para a formação desse imaginário popular aqui no Ocidente. Sim, porque em outras culturas não associam essa data ao azar. Algumas até associam à boa sorte, como os indianos, mexicanos e americanos. Na numerologia, se você somar os números 1 e 3, dá o 4, que é um número de sorte e harmonia. Para os egípcios, o 13 é relacionado à vida eterna. No tarô, o 13 é a carta da morte, que raramente se refere à morte de uma pessoa, e sim o marco do fim de uma fase e início de outra. Na Espanha, na Grécia e na América Latina, exceto o Brasil, o dia de azar é a terça-feira e não a sexta. Antes de Jesus, os gregos e romanos já não gostavam do número. O 12, um número versátil, divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12, representava a perfeição. Eram 12 os meses do ano, 12 signos do zodíaco e 12 os deuses do Monte Olimpo. Enquanto o 13, o número primo que o seguia, de pouca utilidade, era um patinho feio e passou a ser relacionado a coisas ruins como a bruxaria. Para os amantes da cultura nórdica, o número 13 ser visto como de azar é culpa de ninguém menos que dele. Sim, o deus do fogo e da trapaça, Loki. Come on. What did you expect? Certa vez, Odin fez um banquete no Valhalla, a morada dos deuses, totalizando 12 presentes. Loki, indignado por não ter sido chamado à festa, resolveu pregar uma peça, instigou Hoder a matar Balder, um deus muito querido por todos. Desde então, muitas pessoas acreditam que traz azar ter 13 pessoas sentadas à mesa. E isso irá se repetir na Santa Ceia, onde Jesus e seus 12 apóstolos se reuniram numa quinta-feira. Não podemos esquecer que entre eles existia Judas Iscariotes, o traidor que entregou Jesus aos soldados romanos para a morte na cruz numa sexta-feira. Até hoje, a data é conhecida como Sexta-feira Santa. Já que estamos falando dos deuses nórdicos e de Jesus, quando os chamados bárbaros foram forçados à conversão ao cristianismo, transformaram as deusas em bruxas. Algumas fontes mostram Freya e Frigga como a mesma deusa, a esposa de Odin, mãe de Baldur e ex-rainha das Valquírias. Embora outras fontes vejam as deusas como divindades distintas, nesse contexto não faz a menor diferença, já que todas foram rebaixadas a bruxas. Seu nome deu origem ao dia de Freya, que se tornou Friday, ou a nossa boa e velha sexta-feira. Apesar de simbolizar coisas bem bonitas como o amor, parece que esse amor se tornou ódio. Vingativa, Freya teria reunido outras 11 bruxas e, unidas ao diabo, passou a perseguir as tribos nórdicas e alemãs para matá-los às sextas-feiras, claro. Ainda na tradição cristã, une o fato de seu líder ter morrido em uma sexta-feira ao fato de o livro do Apocalipse apontar o número 13 como a marca da besta, do anticristo. A imperfeição do número 13 também está ligada a inúmeras referências ao número 12 na Bíblia, 12 tribos de Israel e 12 discípulos. Sendo assim, o número 13 destoaria do projeto de Deus. Há uma linha teórica que afirma que Adão e Eva comeram o fruto proibido em uma sexta-feira e que Caim teria matado Abel nesse mesmo dia da semana. Eu não o suporto mais! Agora chegamos à Idade Média. França, 13 de outubro de 1307, sexta-feira. O rei Filipe IV perseguiu a Ordem dos Cavaleiros Templários. Nas mãos do Papa Clemente V, todos os membros da ordem foram acusados de sacrilégio à cruz, heresia, sodomia e adoração a ídolos pagãos. Além disso, os cavaleiros foram acusados de manter relações homossexuais entre si, o que era particularmente humilhante para a época.
Os motivos não eram verdadeiros e nem sequer teriam fundamentação alguma, mas a perseguição era necessária para o rei por razões econômicas, já que a ordem era muito rica e poderosa para continuar a ser a agiota da coroa francesa e de outras nações europeias. O desentendimento entre o rei e o grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, eram antigas. Quando de Molay chegou à França, viu a ordem ser alvo de calúnias criadas pelo monarca. Por isso, o templário pediu ao Papa um documento oficial que acabasse com os boatos. E a 12 de outubro de 1307, Clemente V enviou uma carta ao rei prestigiando de novo a ordem. Mas a amargura de Filipe IV vinha do tempo em que não foi admitido nos templários, logo após a morte da esposa. No final do funeral, na quinta-feira, o mestre foi preso e na madrugada do dia seguinte todos os seus companheiros se juntaram a ele. Para não levantar suspeitas, Clemente V repreendeu o rei e mandou confiscar os bens dos presos. Bens esses que foram divididos depois com o rei. A Inquisição conseguiu as confissões que queria por meio de torturas, as quais foram mais tarde revogadas pela maioria dos acusados. Alguns foram condenados à fogueira, enquanto outros ficaram em prisão perpétua. Em 1314, durante a leitura das sentenças em Notre-Dame, os nomes com maior expressão da ordem disseram: somos culpados, não dos delitos que nos imputam, mas da covardia ao cometer de trair o templo para salvar as nossas vidas. E foram mortos. Mas antes de serem atirados à fogueira, Jacques de Molay disse: Deus sabe que nos condenaram ao umbral da morte com grande injustiça. Não tardará a vir uma grande calamidade para aqueles que nos condenaram sem respeitar a justiça autêntica. Deus vai responsabilizar-se pelas represálias da nossa morte. E debaixo dessa maldição viveram o rei Filipe IV e o Papa Clemente V, que morreram apenas um ano depois. É registrado na história vários acidentes terríveis nessa data, como 13 de janeiro de 1939, incêndio que matou mais de 70 pessoas na Austrália. É considerado o maior incêndio da história desse país. 13 de dezembro de 1968, o governo militar no Brasil decretou o AI-5, ato institucional que retirava direitos do povo brasileiro e permitiu que ocorressem diversas torturas e assassinatos. 13 de abril de 1970, explodiu a nave da missão Apollo 13. 13 de outubro de 1972, ocorreu a queda nos Andes do avião que levava a equipe uruguaia de rugby. A tragédia deu origem ao livro Sobreviventes, a Tragédia dos Andes, e ao filme Alive, Vivos, de 1993. 13 de janeiro de 2012, naufragou o transatlântico Costa Concórdia. Pois bem, acho que são fatos suficientes que, embora não expliquem, justificam esse imaginário popular sobre a data. Mas no começo do vídeo eu disse que hoje era um dia triplamente azarado porque, além de ser uma sexta-feira 13, ela acontece no mês de agosto, que também é considerado um mês de azar. Ou você nunca ouviu a frase agosto, mês do desgosto? Também associada a várias tragédias, mas para não alongar demais o vídeo, vou citar só algumas curiosidades. Em Portugal do século XVI, não era aconselhado que fossem marcados casamentos, pois esse era um mês em que geralmente as expedições colonizadoras saíam em busca de novas terras e poderiam demorar muito tempo para voltar. Portanto, esse mês ficou marcado como sinônimo de solidão. Além disso, no Brasil, no século XX, o mês também registrou o suicídio do ex-presidente Getúlio Vargas em 54 e a renúncia do ex-presidente Jânio Quadros em 61. Eu já tinha feito essa pesquisa antes para o meu livro Luana e o Coven das 5 Bruxas, pois lá eu falo do aniversário de Luana e, por falar no aniversário da Filha da Lua, não esqueçam do sorteio de 5 kits de livro mais postais que termina amanhã, sábado 14. Para ganhar um dos 5 kits, basta estar inscrito aqui no canal, curtir o vídeo da terça-feira ou esse aqui, tanto faz, e deixar seu contato nos comentários, pode ser desse vídeo aqui ou no de terça. Vou deixar o regulamento na descrição do vídeo. O resultado eu vou dar no domingo, dia 15, lá no meu Instagram, @RonaldoSantanaAutor. Boa sorte, valeu! Depois do sucesso do apavorante Sexta-feira 13. Sábado 14, Garotas, Alegria e Muito Sol. Um filme alegre e descontraído que vai deixar você muito mais disposto para segunda 16. Nesse domingo maior, logo após Quarta Nobre.